Pessoal, então a definição de integral, a gente estava falando de integral. Esse símbolo aqui, esse S esticado, é o que a gente chama de integral. Então a gente fala integral de uma determinada função. E aí aquilo que a gente estava falando, sempre que a gente calcular a integral, ao dar o resultado, a gente tem que acrescentar o mais c. Então esse símbolo aqui significa integral. Então o cálculo da integral, ele depende muito do entendimento da derivada. Por exemplo, eu sei que a derivada de seno é cosseno. Se a derivada de seno é cosseno, a integral de cosseno é seno. Ou seja, a integral de cosseno é igual a seno de x. E aí a gente acrescenta o mais c. Então, eu preciso do entendimento da derivada. Então, a derivada de seno é cosseno. A integral de cosseno é seno. É sempre o inverso, pensar em funções, em operações inversas. Então, a derivada da função seno dá cosseno. Se eu calcular a integral do cosseno, aí dá o seno. Então, a derivada dessa dá essa, a integral dessa dá essa aqui, certo? E aí a gente tem lá, assim, né, uma série de fórmulas. Por exemplo, a gente viu que a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Ou seja, se a derivada de e elevado a x é e elevado a x, a integral de e elevado a x também dá e elevado a x. Ou seja, a integral de e elevado a x é igual a e elevado a x. Como eu estou fazendo a integral, eu sempre acrescento o mais c. Aí tem a tabela de integrais imediatas. Eu vou fazer algumas aqui para a gente ver, mas depois é bom vocês olharem lá no material em PDF quais são as regras de integração. Então aqui, ó, aqui é 1. Né? Como não tem número nenhum aqui, é 1. Então eu estou fazendo a integral do 1. Aqui o u é a variável que a gente está trabalhando. Então, quando aqui dentro é um número, é só acrescentar o u a esse número e o mais c. Como assim? Integral do 3, aqui no lugar do 1, é 3. Então, quando era 1, virava 1 vezes u. Aqui, como é 3, vai virar 3 vezes, aí não vai ser u, porque aqui é x, ó. Então, sempre que aqui eu tenho um número, a integral da constante, a integral do número, é acrescentar a letra. Integral do 3 é 3x. Se aqui fosse 7, 7x. Se aqui fosse menos 10, menos 10x. E aí o mais c que eu sempre tenho que colocar. Então, toda vez que eu estiver calculando a integral de um número, é só acrescentar a letra. Nesse caso, a letra x, eu acrescento x. Então, integral de 3, 3x. Se fosse integral de 10, 10x. E por aí vai com mais c. Então, isso aqui é uma das fórmulas. Outra fórmula. Integral de 1 sobre u é ln de módulo de u. Então, 1 sobre u vai dar ln de u. Se fosse 1 sobre x, ia dar ln de x. E por aí vai. Por que que a integral de 1 sobre u é ln de u? Porque a derivada de ln de u é 1 sobre u. Então, a gente tem que saber as regras de derivada. Então, olha só, um exemplo aqui, ó. Integral de 2 mais 7 sobre x. Como a gente viu no exemplo anterior, toda vez que eu tenho um número, eu só acrescento x. Então, a integral de 2 é 2x. Integral de 7x. O 7 é constante, eu só coloquei ele aqui, ó. E aqui, ó, quando era 1 sobre u, deu 1 ln de u. Aqui, como é 7 sobre x, 7 ln de x. Toda vez que o x estiver aqui embaixo, elevado à potência 1, vai dar ln de módulo dele. O 7 é porque eu tinha 7 aqui em cima. Aqui no exemplo aqui de cima da fórmula, aqui é 1, ó. Como é 1 sobre u, aí fica 1 ln de u. Como é 7 sobre x, fica 7 ln de módulo de x. A gente tem que sempre colocar um módulo de x. Então, a integral do número, aqui é 2, integral do 2 é 2x. Aí, ó, um número sobre x vai ser esse número ln de módulo de x. Fez a conta, coloca o mais c.